Os batistas têm usado essa frase, a glória de Shekinah, e não consta sequer da Escritura. Amigos, precisamos de entender bem isso, que a glória de Shekinah está em nós. Essa presença de que nós falamos, essa presença que veio a este anfiteatro para os discípulos, a glória de Shekinah está em nós como crentes. A Bíblia é clara, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus é Ele, não ela. Ensinar que Deus é ambos, Ele e ela, você tem um Deus diferente. A Bíblia cristã ensina que o homem foi feito à imagem de Deus e em 1 Coríntios capítulo 11 a Bíblia diz que o homem, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Assim, de acordo com 1 Coríntios 11, o homem não deve cobrir sua cabeça porque o homem é a imagem de Deus, ao contrário da mulher. Eis porque até mesmo no Gênesis 27 está dito: assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Macho e fêmea, Ele os criou. Eles foram criados macho e fêmea, mas Ele foi criado à imagem de Deus. O que significa a imagem de Deus? Parecer com Deus. Porque quando Jesus caminhou por essa terra, ele era um homem, e Deus, o Pai, é masculino. E então isso é um ensinamento blasfemo do misticismo nova era, de adorar a Mãe Terra, o espírito feminino, e a deusa, e a cabala, e a nova era. É daí que esse negócio todo está vindo. Esse é o formato da letra Shin, alfabeto hebraico Shin, uma letra muito interessante no idioma. É a primeira letra da palavra Shaddai, é a primeira letra da palavra Shalom, é a primeira letra da palavra Shekinah, que é o aspecto feminino de Deus. Vida longa e próspera a imagem de Sirace da Pai, ao qual todos nós somos fiéis. Excelente. As pessoas não percebem que estão se abençoando mutuamente com isso. Quando os cristãos recebem as informações apresentadas até agora neste filme, muitos deles ainda estão presos à ideia de que os judeus descendem fisicamente de Abraão, Isaque e Jacó, e que o restante de nós são gentios. Mas isso é tão simples assim? O único modo de uma pessoa poder realmente provar que é judeu seria através da genealogia. Na verdade, a maioria daqueles chamados atualmente judeus desconhece a tribo a qual pertence. As pessoas realmente sabem na comunidade judaica: ei, sou dos convertidos, ou sou da tribo de Judá mesmo, ou sou da tribo de Benjamim, ou da tribo de... No que diz respeito à tribo, nós não sabemos. Eu não sei a que tribo eu pertenço. Os únicos que sim sabem, eu mencionei os Cohen. Eles sabem porque isto é passado de pai para filho, porque ainda existem certas coisas que os Cohen / sacerdotes, certas bênçãos que ele diz, e assim por diante. Então eles mantiveram sua linhagem. Eles sabem. Eu mesmo não tenho a mínima ideia a que tribo pertence a meus ancestrais. E você diria que a maioria dos judeus não sabem qual tribo? Ninguém. Isso não foi preservado. Isso não tem importância. Hoje não tem a menor importância. Ok. Se realmente fizesse diferença quem é descendente de Israel e quem não é, então por que Deus nos falaria para evitar genealogias? A Bíblia nos diz em Tito 3,9 que devemos evitar genealogias. O Novo Testamento é muito claro. Não importa a origem de seus ancestrais físicos. Em Cristo não há nem judeu nem gentio. A Bíblia diz claramente: não há diferença entre judeu e o grego. Então por que pensamos hoje que existe alguma diferença entre judeu e grego? E achamos que, de alguma maneira, se alguém descende de Abraão, Isaque e Jacó, pertence automaticamente ao povo escolhido de Deus, quer acredite ou não em Jesus Cristo. E eles podem ser circuncisos na carne, mas a Bíblia diz que é a circuncisão no coração e no espírito que faz você um judeu aos olhos de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, diz no versículo 4: nem se deem a fábulas e genealogias intermináveis. Eu gostaria que vocês guardassem isso em sua mente. Genealogias intermináveis, que mais produzem questões que edificação de Deus, que consiste na fé. E assim o faço agora. Então, em Tito ele disse: evitem genealogias, mas aqui ele diz para evitar genealogias intermináveis. Agora eu vou mostrar por que as genealogias são intermináveis. Elas realmente são intermináveis. Isso é o que aparenta uma árvore genealógica ou familiar. Na base dessa árvore familiar temos apenas uma pessoa, você. Agora, você descende de duas pessoas, certo? Sua mãe e seu pai. Assim, se voltarmos atrás uma geração, você vem de duas pessoas como descendente direto, certo?
Mas se voltarmos atrás uma outra geração, você não tem apenas 2 avós, você tem 4 avós. E continua dobrando, não é? Porque você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tataravós. Isso significa que se eu for fazer uma árvore familiar que volta atrás 5 gerações, eu teria que ter um pedaço de papel largo o suficiente para ter no topo 32 nomes de pessoas, não teria? Porque isso é o número de ancestrais que eu terei diretamente naquela geração. Agora, se eu fosse a 6ª geração, meu papel teria de ser 2 vezes maior, porque agora eu terei que ter 64 espaços para preencher com nomes, certo? O que acontece, no entanto, é que à medida em que voltamos atrás, esse número se torna realmente grande. Agora, para saber como esse gráfico funciona, precisamos saber qual é o tempo médio de uma geração. Quanto dura, em média, uma geração? Bem, dizem que são uns 20 a 25 anos. Ok. Agora, a geração não tem nada a ver com o tempo de vida. Por exemplo, minha mãe tinha 30 anos quando eu nasci. As mulheres geralmente têm filho entre as idades de 20 e 40. Assim, vamos simplesmente tomar 30 como uma média. 30 é um número bonito, redondo, e 30 é um número bastante conservador para esse cálculo. Então, uma geração dura 30 anos, significando que alguém tem um filho aos 30, que também tem um aos 30, que também tem um aos 30, nada a ver com o tempo de vida. Então, isso significa que se voltarmos atrás 10 gerações, isso são 300 anos, certo? Então vamos simplesmente arredondar e dizer que se voltarmos na nossa árvore familiar por 10 gerações, vamos estar em torno do ano 1700. Agora, como nossa árvore familiar está ficando mais larga, se quisermos fazer uma árvore familiar completa, mostrando todos os nossos ancestrais até a 10ª geração, teríamos que ter uma folha de papel que fosse larga o suficiente para conter 1024 lacunas, porque 10 gerações atrás haverá 1024 pessoas das quais somos descendentes diretos. Agora, eis o que eu notei quando eu fiz a minha árvore familiar. Quando eu voltei atrás 10 gerações, vocês sabem que eu comecei a notar? Essas não são mais pessoas únicas, porque aconteceram alguns intercasamentos naqueles 300 anos que se realizaram sem serem conhecidos. Vamos voltar atrás 20 gerações. Então agora estamos em torno do ano 1400. Bem, se eu quisesse ter uma árvore familiar completa, eu teria de ter uma folha de papel que pudesse acomodar 1.048.576 nomes. Essa é uma folha de papel bastante grande. Então, desde o ano 1400, se eu fosse rastrear todos os meus ancestrais, isto é, se eu quisesse falar para vocês quem são todos os meus ancestrais desde o 1400, eu teria de mostrar a vocês uma árvore familiar que somente no topo teria 1 milhão e tantas pessoas. Somente no topo, sem contar tudo mais que viria aí embaixo. Se eu tivesse de voltar atrás 30 gerações, agora eu estou apenas no ano 1100. Eu não estou ainda nem mesmo perto do tempo de Cristo, estou? Não. Se eu fosse recuar ao ano 1100, 30 gerações, eu teria 1.073.741.824 ancestrais naquela geração. Agora ouçam, eles não são todos distintos. Quando eu fiz a minha genealogia, eu encontrei essa parente. Ela era minha 10ª tataravó por um lado e minha 11ª tataravó por outro, porque as pessoas se casam com seus 5º e 6º primos sem saber disso, obviamente. Entende o que eu digo? Então há um monte de repetições acontecendo, certo? Sabe o que isso mostra? Que um monte de gente está descendendo das mesmas pessoas. Não pode funcionar sem intercasamento. É impossível não haver, por causa desses números. O ano ao qual a gente realmente gostaria de retroceder não é 1100. Vamos recuar até o ano 70 depois de Cristo, pois 70 depois de Cristo foi quando todos os judeus se espalharam. Agora, quando você diz espalhados por todo o mundo, você diz no sentido mais literal, quer dizer todas as nações? Sim, no sentido mais literal. Se fôssemos voltar até 70 DC e se fôssemos ter uma árvore familiar que mostrasse todos os ancestrais em 70 DC e como eles estão ligados, aquela linha do topo teria 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões de nomes de 70 DC. Agora, quem acha que havia 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões de pessoas vivendo no tempo de Cristo? Ou imediatamente após? Não. De fato, a população aproximada daquele tempo era 200 milhões de pessoas. Desses 200 milhões, vamos simplesmente chamar 7 ou 8 milhões judeus. Você diz, eu não gosto desse número, esse número não vai importar num minuto.
Ok? Então, vamos simplesmente dizer 7, 8 milhões, ok? Assim, se havia 200 milhões de pessoas na Terra no tempo da destruição do templo, e cerca de 7, 8 milhões deles são judeus, isso significa